Bem-vindos à trilha de aprendizagem do Toolkit do Marco de Ciência, Tecnologia e Inovação. No episódio de hoje, vamos falar sobre o Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, também chamado de Acordo para PDI. O Acordo para PDI é o tipo de parceria adequado para formalizar a colaboração e a cooperação na realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Sem dúvida, é um dos tipos de parceria mais frequentes nas nossas instituições de pesquisa, seja entre instituições de pesquisa públicas, as chamadas ICTs públicas, e instituições de pesquisa privadas, as ICTs privadas, ou entre ICTs e empresas. A principal diferença entre o Acordo para PDI e o Convênio de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação é a existência do repasse de recursos públicos, que é obrigatória nos convênios e não existe nos acordos para PDI. Por outro lado, o acordo para PDI tem com frequência o repasse de recursos do parceiro privado. Também é interessante destacar aqui as principais diferenças entre o acordo para PDI e o contrato de prestação de serviços técnicos especializados. A primeira diferença diz respeito ao objeto dessas duas parcerias. No acordo para PDI, o que se busca é a criação de um conhecimento novo. Ao contrário disso, o contrato de prestação de serviços técnicos especializados almeja a utilização de um conhecimento pré-existente. Outra diferença relevante diz respeito à contrapartida ao pesquisador. No acordo de PDI, é possível o pagamento de bolsas aos pesquisadores que recebem um tratamento tributário privilegiado. Em contrapartida, nos contratos de prestação de serviços técnicos especializados, os pesquisadores recebem uma remuneração e não é possível o pagamento de bolsas. Com relação ao procedimento necessário para celebrar um acordo para PDI, como ele não envolve repasse de recursos públicos, não há necessidade de realização de qualquer procedimento seletivo prévio. Portanto, é dispensada a licitação e o chamamento público. Vamos falar agora dos atores, das partes e dos sujeitos que participam de alguma forma dos acordos de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação. O artigo 9º da Lei de Inovação diz que o acordo de parceria pode ser celebrado entre instituições públicas ou privadas, deixando bastante aberto o leque de personalidades jurídicas e o leque de instituições que podem figurar como partes desse acordo. Mas geralmente nós temos aqui alguns atores mais frequentes nos acordos de parceria e que vale a pena a gente dedicar alguns minutos a conhecer um pouco mais. O primeiro deles, e talvez o mais importante, seja as nossas instituições de ciência, tecnologia e inovação, as nossas instituições de pesquisa, que podem ser públicas e privadas e que na nossa legislação nós chamamos de ICTs. As ICTs são órgãos da administração pública ou entidades privadas sem finalidade lucrativa que incluam no seu objetivo institucional, na sua finalidade, princípio aí como instituição, a realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, motivo pelo qual é muito frequente que, como parte de um acordo de parceria, a gente tenha uma ICT pública ou privada figurando aí como ente que realizará a pesquisa. Os acordos podem ser feitos, como mencionamos, entre instituições públicas e também privadas. E por conta disso, nós temos um segundo ator bastante frequente na realização de acordos de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação, que são as empresas, o setor produtivo que tem um papel fundamental para o desenvolvimento de inovação, pensando, claro, que a criação, a ideia nova, precisa chegar ao mercado para gerar impacto. E o setor empresarial, o setor produtivo, por conta disso, é um ator bastante frequente na celebração de acordos de parceria. Aqui, um ponto importante. Já temos entendimentos jurídicos bastante consolidados no sentido de que essa realização conjunta de atividades de pesquisa não necessariamente vai implicar que a empresa, por exemplo, fazendo um acordo de parceria com uma ICT pública, precise também se envolver diretamente em atividades de pesquisa. Ou seja, a contribuição pecuniária, a contribuição com base em recursos financeiros ou econômicos que a empresa venha a destinar para a realização de um acordo de parceria, ou seja, ajudando de alguma forma a custear, a financiar a pesquisa, a realização de atividades de pesquisa que será feita por uma ICT em um acordo de parceria, é sim uma contribuição válida e que podemos considerar como aí sua colaboração, sua cooperação nesse tipo de ajuste.
Dentro das ICTs, das instituições de pesquisa, temos um ator bem importante e fundamental nesse tipo de acordo: os NITs, os Núcleos de Inovação Tecnológica. Um órgão das ICTs que tem aí como finalidade defender e aplicar a política de inovação, a política de propriedade intelectual entre as várias instituições de parceria. E, claro, as empresas e outras ICTs com qual essa instituição vai se relacionar. O NIT, justamente por conta disso, tem um papel muito importante de fazer uma análise, até finalística, do que é esse acordo, qual vai ser o seu objeto, qual será a sua finalidade e, claro, se esse acordo está adequado à política de inovação da própria instituição de pesquisa. E para terminar, um ator bastante frequente, embora nem sempre vá aparecer necessariamente em todos os acordos de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação, são as fundações de apoio. Já mencionamos em outros vídeos aqui da nossa trilha de aprendizagem e também colocamos em várias minutas a participação das fundações de apoio como alguém que, intermediando e auxiliando as ICTs públicas, sobretudo, na gestão e, sobretudo, os trâmites administrativos necessários e as contratações de pessoal, obras, aquisições, equipamentos, enfim, todos os aspectos necessários à realização, à consecução de um projeto de pesquisa. As fundações de apoio são atores expressamente reconhecidos no nosso marco legal como entidades que prestam uma atividade fundamental aí de apoio às instituições de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. As ICTs públicas têm aí, portanto, uma relação com as fundações de apoio que é regida por atos normativos, por leis, por decretos diferentes, conforme cada esfera, conforme cada ente federado onde elas venham atuar. Existe um regime federal de uma lei de 94 que regula as fundações de apoio de uma forma diferente, por exemplo, dessa regulação que temos no estado de São Paulo. Por esse motivo, dentro da nossa cláusula 4ª do nosso acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação, nós encontraremos ali regras e procedimentos que são aplicáveis no estado de São Paulo. Estão, inclusive, identificados de forma específica com o trecho em lilás, justamente para diferenciar e, por conta disso e por conta dessa particularidade, essa cláusula pode ser objeto, e deve talvez ser até objeto, de uma adaptação, caso esse acordo de PDI, caso essa cláusula e caso a atuação de fundações de apoio venha a ser realizada, venha a acontecer em outros estados ou entre outros entes federados, outros municípios e também na União. Cada ente, portanto, tem uma legislação específica sobre fundações de apoio e essa legislação precisa ser refletida nos termos dessa nossa cláusula que regulamenta a atuação de fundações de apoio dentro dos acordos de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Com relação à divisão dos direitos de propriedade intelectual resultantes de um acordo para PDI, via de regra, essa divisão deve ocorrer por intermédio de um instrumento celebrado em apartado. Também gostaria de ressaltar que os acordos para PDI prevêem a possibilidade da cessão, ou seja, da transferência de titularidade da totalidade dos direitos de propriedade intelectual resultantes ao parceiro privado. Nessas hipóteses, deverá haver uma remuneração que pode ser financeira ou não financeira, desde que seja economicamente mensurável. Por fim, os acordos para PDI também prevêem a possibilidade do licenciamento exclusivo dos direitos de propriedade intelectual decorrentes de criações conjuntas com empresas sem a realização de oferta tecnológica. Nesses casos, a remuneração correspondente também deverá, via de regra, ser celebrada por meio de um instrumento em apartado, que pode ser um contrato ou um convênio. O Toolkit do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação sempre se preocupa em trazer, a partir de casos concretos e documentos usados em situações reais pelas nossas ICTs, pelas nossas instituições de pesquisa, modelos que possam auxiliar a replicação e a aplicação, claro, desses instrumentos em outras situações. Por esse motivo, nós fizemos uma ampla pesquisa de modelos de acordos de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação, utilizados em várias outras instituições brasileiras, não só do estado de São Paulo, para conseguir chegar a um modelo que possa ser utilizado de forma mais ampla possível pelas nossas instituições brasileiras. Por conta disso, temos um modelo
que poderá e, aliás, deverá ser adaptado às circunstâncias de cada caso concreto. A adaptação dos modelos do toolkit aos objetos e, é claro, ao escopo de cada pesquisa que será realizada dentro do nosso acordo de parceria para a PDI é uma premissa importante quando a gente lida com inovação e quando falamos, claro, de todas as características que são inerentes às especificidades e às incertezas que o processo inovativo encerra. E por conta disso, nos modelos do toolkit você irá encontrar alguns claros e alguns campos em amarelo que deverão ser adaptados, sobretudo indicando pontos que demandam aí um preenchimento mais específico para a adaptação dos modelos ao caso concreto. Além disso, também temos trechos em verde, que estão indicados como disposições específicas da legislação do Estado de São Paulo e que deverão, obviamente, ser adaptados caso o toolkit seja utilizado por outras entidades não assessoradas pela Procuradoria-Geral do Estado. Por fim, temos também indicado em trechos lilás quais são cláusulas e aspectos específicos da minuta que dizem respeito à atuação de fundações de apoio e que, caso o nosso acordo de parceria não venha a ter uma fundação de apoio como interveniente ou a fundação de apoio não venha a fazer parte desse acordo de forma específica, poderão ser excluídos e as cláusulas subsequentes serem, portanto, renumeradas na minuta. E, por fim, sempre tentamos colocar muitos exemplos e observações com instruções de preenchimento, dicas, comentários e orientações jurídicas que, de alguma forma, tentam ajudar quem for utilizar a nossa minuta a entender como e quando deve fazer alterações no documento. Os exemplos de aplicação em boxes vermelhos tirados de casos reais e de acordos que foram celebrados, sobretudo no âmbito do Estado de São Paulo, visam de alguma forma instruir, a partir de um exemplo concreto, como que nós devemos fazer cada adaptação do acordo de PDI e também dos outros documentos do toolkit ao caso e à hipótese concreta que estamos enfrentando. Como tratamos no vídeo, o Acordo para a PDI é um instrumento que estabelece a cooperação e colaboração em pelo menos duas instituições, públicas ou também privadas, para realizar atividades de pesquisa e desenvolvimento. Tudo isso com sintonia com o que cada instituição, as ICTs, estabelecem como sua política de inovação. Os acordos de parceria são usados para realizar atividades em conjunto de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de produtos, serviços, processos ou tecnologias, e são criados para alcançar resultados inovadores. Se diferencia então do convênio para a PDI, pois não há o repasse do recurso público, motivo por esse que não há necessidade de realizar previamente um procedimento competitivo. Esse acordo é muito frequente na prática de parcerias com empresas, o que gera impactos importantes sobre os direitos de propriedade intelectual. O principal deles é a possibilidade de realizar um licenciamento exclusivo para a criação que foi desenvolvida para a empresa que acabou contribuindo para o seu desenvolvimento.